Oi gente, eu sou a Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje nós estamos aqui pra gente falar sobre como podemos planejar a nossa rotina em sintonia com a Lua. Então como é que a gente pode usar as energias das fases lunares a favor dos nossos projetos? Como a gente pode sintonizar esses ciclos nossos com os ciclos da Lua para que os nossos planos, nossos projetos passem a fluir de uma forma mais positiva, para que a gente realmente faça as coisas no momento certo, entre aspas, né? E isso favoreça esses nossos planos. Então hoje a gente vai trazer aqui dicas em relação a isso, como a gente pode se conectar com a Lua na nossa rotina, de forma prática no nosso dia a dia. E eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso, eu vou trazer alguns exemplos. A Lua, por si só, dentro da magia, ela é um símbolo de intuição. Ela é um símbolo de conexão. Então, se você é dessas pessoas que gosta de colarzinho com lua, brinco de lua, saiba que você tá usando aí um símbolo de conexão com os ciclos naturais. Então, hoje eu vou falar aqui sobre como a Lua, os ciclos da Lua, influenciam os nossos ciclos também, né? Influenciam esses ciclos naturais nossos e como a gente pode sintonizar os nossos próprios ciclos com esses ciclos da Lua pra gente fazer fluir algum plano nosso. Porque o que acontece? Cada fase lunar, ela vibra uma energia e a gente pode usar essas energias ao nosso favor. A gente pode usar essas energias a favor dos nossos projetos, né? Para que eles de fato fluam, para que eles caminhem em frente, para que eles deem certo. Então já tiveram algumas coisas que eu tava tentando colocar em prática há um tempão, né? Eu tava ali, poxa, eu quero muito conseguir fazer isso, eu quero muito conseguir alcançar essa meta, né? Ideias que eu queria tirar do papel e eu tava ali tentando e parece que assim, eu começava, mas não ia em frente, eu começava, mas aquilo não dava certo de fato, até que quando eu comecei a sintonizar o meu calendário, de botar início nessas metas junto com o calendário lunar, isso daí surtiu muito mais efeito. Então é uma prática que eu trago no dia a dia, que muitas bruxas também trazem no dia a dia, que é justamente você sintonizar o seu calendário com o calendário da Lua, né? E aqui eu vou falar sobre como a gente pode fazer isso de uma forma bem prática. Seja projetos profissionais que você queira colocar pra frente, seja projetos pessoais, metas pessoais suas. Então, eu quero melhorar o meu relacionamento, eu quero conseguir fazer aquele projeto profissional, quero escrever meu livro, eu quero começar a divulgar o meu trabalho, eu quero fazer uma reeducação alimentar. Então, seja qual for a meta, você consegue sintonizar junto com a Lua para que ela de fato vá pra frente e que você consiga trazer o hábito de fazer esse plano dar certo. O que eu quero trazer aqui para vocês é essa ideia de que a gente sempre pode estar sintonizando os nossos ciclos com os ciclos naturais. E sintonizar com os ciclos da Lua é uma forma fácil e acessível da gente fazer isso. Então, antes de mais nada, você precisa entender o que é o ciclo lunar. Aquilo que a gente chama de ciclo lunar, que é o ciclo de uma lunação toda, ele tem cerca de 28 dias. A Lua, ela passa pelas 4 fases ao longo de 28 dias. Então, a gente vai ter 4 fases lunares: lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. E a Lua, ela vai passar cerca de uma semana em cada fase dessa. Então, a gente vai ter 7 dias de lua nova, né, mais ou menos. Vamos ter depois 7 dias de lua crescente, depois 7 dias de lua cheia e depois 7 dias de lua minguante. E depois disso, a Lua volta a ser nova novamente. Então, a Lua, ela vai passando por essas fases: nova, crescente, cheia, minguante, nova, crescente, cheia, minguante. E cada uma dessas fases vibra uma energia de acordo com o que a Lua tá fazendo ali no céu. Então, a Lua nova é a Lua que é novinha, ela tá nascendo no céu. Ela começa ali como se fosse um risquinho de luz, né? Bem pouquinho. Então, ela tá nascendo no céu. E por isso ela tem essa energia de nascimento, ela tem essa energia de novo início, de planejamento de algo novo. É a Lua que traz uma renovação, que vem trazendo algo novo para nossa vida, tá bom? Então ela tem uma energia de planejamento. Anota isso daí. A Lua nova é a energia de planejamento de um novo início. Depois da Lua nova, a gente tem, né? Embora quando começa a Lua nova ela já comece a crescer, depois ali de cerca de 7 dias a gente tem a Lua crescente, oficialmente falando. E o que a Lua crescente tá fazendo no céu? Ela tá crescendo. Ela tá ficando cada vez mais iluminada. Ela tá ficando cada vez maior. Então ela tem essa energia de crescimento. Ela tem essa energia de
movimento, né? Então, o movimento que a lua tá fazendo, né? A luz da lua tá aumentando cada vez mais. Então, a lua crescente tem essa energia de movimento, de crescimento. Ela é uma lua extremamente ativa, né? Então, é aquilo. Quando a gente quer crescer, a gente não precisa agir para crescer. Quando a gente quer crescer, a gente não tá ali realmente se mostrando cada vez mais. Então, a gente não tem aquela sede de ganhar, aquela ambição. Então, a lua crescente é aquela lua que chama a gente pro crescimento. Quando a gente quer crescer em algo, a gente quer sucesso em algo. Depois disso, a lua chega no seu auge, que é a lua cheia, aquela lua zona toda iluminada, né? Então a lua chegou ali no seu auge, tá toda iluminada, aquela face lindíssima, extremamente magnética. Todo mundo olha pra ela e fala: nossa, que linda, poderosa, com essa aura mística. Ela chama a atenção. A lua cheia, ela tem essa energia luminosa, ela tem essa energia de poder, ela passa uma aura de poder e de muita expansão. A lua chegou no auge da sua luz, então ela tá iluminando muito. A noite fica mais iluminada quando tá ali a lua cheia, né? Então ela ilumina tudo, ela faz tudo ser visto de uma forma mais ampliada, digamos assim, né? Então a lua cheia tem essa energia de luz, de expansão, de você expandir, de você ver também algo bonito no céu, tem essa aura de beleza também. E depois da lua cheia, a lua vai começar a minguar, né? Então ela vai começar a sumir no céu, ela vai ficando cada vez mais escurinha. É quando a lua começa a ir embora, digamos assim, né? Então ela tá indo embora do céu. Então ela tem uma energia de limpeza, de algo indo embora, de mudança, né? Tá algo saindo dali. Algo tá saindo, tá sendo tirado dali. Então tem essa energia de mudança. A lua nova é uma lua de novo início, a lua crescente, crescimento, a lua cheia, expansão e beleza, e a lua minguante, mudanças. Sendo assim, a gente vê que o ciclo da lua, ele funciona da seguinte forma: a lua nova nasce, né? Então algo novo nasce ali. Na fase da lua crescente vai crescendo, atinge o seu auge e começa então a murchar na lua minguante, para depois renascer novamente na lua nova. E se você observar, vários outros ciclos naturais seguem esse mesmo processo. Então só um exemplo aqui para vocês se assimilarem isso. Pensa nas estações do ano. Quando a gente olha ali nas estações do ano, a natureza ela floresce, né? Ela nasce ali na primavera, as flores desabrocharam e vão crescendo. Depois atinge o seu auge no verão, é o auge da luz. Depois disso começa a murchar no outono até murchar totalmente no inverno e depois vai renascer na primavera. Então todos os ciclos são assim. A sementinha, que é uma semente, vai crescendo, chega no seu auge, murcha, cai no chão, vira adubo para depois renascer. Então todos os ciclos da natureza vão tendo esse mesmo processo. E os nossos ciclos humanos do dia a dia também são assim, porque a gente faz parte da natureza, né? A bruxaria é justamente esse olhar para que a gente veja que os nossos ciclos, eles estão caminhando junto. A gente tem esse padrão de querer hoje em dia ser igual todo dia, como se a gente fosse uma máquina, mas a gente é natureza, né? Eu sempre falo sobre isso aqui. Então a gente é natureza. Então a gente se voltar para ver esses ciclos e começar a se sintonizar de volta com eles é muito importante pra gente, para que a gente não viva nessa coisa de estar se cobrando o tempo todo e aprenda que é natural da gente ser diferente a cada dia. A natureza tá diferente a cada dia. A lua, ela vai mudando. Nesse espaço de um mês, ela muda muito. A gente também. Muita coisa pode mudar na nossa vida de um dia pro outro. Quando a gente fala da bruxaria, quando a gente fala da magia natural, desses saberes ancestrais, é a gente retornar pra ver como é que a gente se liga com esses ciclos da natureza e como a gente pode usar esses ciclos ao nosso favor. Então, quando a gente olha pros nossos próprios ciclos no dia a dia, eles são similares. Pensa quando você começa um novo relacionamento. Você começou um novo relacionamento, começou a conhecer a pessoa, aquilo foi crescendo, 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 chegou no auge, né, daquilo ali. Então, às vezes você ficou pra valer com a pessoa, às vezes você casou com aquela pessoa e, eventualmente, vão precisar de mudanças também, porque chega ali a lua minguante dentro do relacionamento também. Coisas que vão ter que ser ajustadas pra você renascer, seja pra você continuar nesse relacionamento ou pra você mudar de relacionamento, mas a gente vai passando
por esses ciclos. Um projeto profissional que você tenha também vai passar por isso. Você vai iniciar um projeto, ele vai estar crescendo, ele vai expandir, você vai ver o que precisa ser mudado e você vai mudar. Então esses ciclos da natureza, eles vão se repetindo. E a bruxaria convida a gente a se conscientizar disso e usar isso ao nosso favor. Então dentro da bruxaria, fixem isso, a gente sempre vai buscar usar esses ciclos naturais a nosso favor. Nós vamos fluir junto com eles. A gente não vai ser mais aquela pessoa que está remando contra o fluxo da natureza. A gente vai remar junto para usar essa força a nosso favor. Quando a gente fala sobre as fases lunares, é muito comum surgirem aquelas dúvidas. Pri, então tem algumas coisas que eu posso fazer que é melhor que eu faça na lua nova, que eu faça na lua cheia, que eu faça na lua crescente? E sim, eu vou focar muito em atividades do nosso dia a dia, tá bom? Então, por exemplo, se você tem uma palestra, um evento que você vai fazer, que você vai ali, você mesmo vai pegar, vai apresentar, né? Se você escolher, se você puder escolher fazer na lua crescente ou fazer na lua cheia, é legal, porque você usa essa energia de crescimento da lua crescente, ou então essa energia de expansão, de se mostrar da lua cheia. Então, se você tem uma reunião que você quer marcar para fechar um novo negócio, para fechar um contrato, para assinar um novo contrato, você usar a energia de algo novo que vai começar da lua nova, ou então a energia de sucesso, de crescimento da lua crescente, é muito bacana. Se você tiver essa possibilidade de marcar nessa data, né? Se você vai mudar de casa e você tá ali, poxa, quando é que eu deveria fazer essa mudança? Se você puder fazer essa mudança na lua nova ou na lua minguante, é legal. Isso é favorecido. Por quê? Porque a lua nova abre um novo ciclo. A lua minguante, ela traz mudanças, ela favorece mudanças, ela favorece a gente deixar algo para trás e abrir algo novo. Então, quando a gente fala de grandes mudanças, como é uma mudança de casa, como uma mudança de local, se você puder agendar isso para lua nova ou lua crescente, ótimo. Se você tem uma grande faxina que você quer fazer, sabe quando a gente quer fazer aquele grande faxinão? Eu preciso pegar umas roupas minhas para doar, eu preciso ver o que é realmente assim, que não vai ficar mais aqui na minha casa. Poxa, se você conseguir fazer isso na lua minguante, durante a lua minguante, durante algum dos 7 dias de lua minguante, vai ser ótimo. A sensação que você vai ter de limpeza vai ser muito maior. Então é isso que eu quero que vocês fixem. Essas energias da lua, elas não obrigam a gente a ter que fazer isso obrigatoriamente nessa fase, mas elas favorecem quando a gente faz nessa fase, tá certo? Eu quero fazer uma surpresa pro meu namorado, pra minha namorada, quero fazer uma surpresa especial. Poxa, se você conseguir fazer isso durante a lua cheia, que traz essa aura de maior sensibilidade, que traz esse magnetismo, melhor ainda, tá certo? Então você pode sim pegar essas energias da lua para favorecer os seus projetos. Pri, significa que se eu for fazer essa surpresa para a pessoa com quem eu me relaciono na lua minguante, vai dar errado? Não, não significa que vai dar errado, mas significa que se você usa esses ciclos a seu favor, eles têm muito mais chance de ser um momento muito mais poderoso e muito mais marcante, porque essa energia ela já está sendo favorecida de uma forma energética. Então, embora eu tenha dado aqui alguns exemplos de, por exemplo, ali se você for fazer uma palestra, pega ali a lua crescente ou lua cheia, de uma forma geral, uma grande dica que eu quero passar aqui para vocês é que, se vocês quiserem iniciar um grande projeto, iniciar uma grande meta de vida, pode ser algo profissional, pessoal. Então, por exemplo, eu tô querendo ser uma pessoa mais organizada, eu tô querendo ser uma pessoa que cuida melhor da minha saúde, eu tô querendo escrever o meu livro, eu tô querendo colocar em prática aquele meu projeto profissional, seja qual for a tarefa, se for algo a longo prazo, se for algo grande, a grande dica aqui é que você dê prioridade a começar na lua nova, porque a lua nova como um todo, ela abre novos ciclos. Então sabe quando a gente quer de fato, eu quero abrir uma nova fase na minha vida, eu quero abrir algo novo, né? Eu quero planejar de fato um novo início para minha vida. Então a lua nova, dá prioridade, não é que é obrigatório, não é que tudo que você vai começar precisa ser na lua nova, mas se for algo grande, um grande início que você queira fazer, dá prioridade para começar na lua nova. É como se você estivesse começando junto com o universo, você estivesse começando junto com a energia toda, né? A alunação ela se renovou e você está se renovando junto com ela. E aí o que eu indico é vocês fazerem um mapa da lua. Vou falar aqui para vocês como é que vocês vão fazer esse mapa da lua, tá bom? Ele é simples, vocês podem fazer com
com muita leveza, não precisa de correria, não precisa de ansiedade, não precisa disso, tá bom? Então, como é que você faz um mapa da lua? No começo de uma lunação, né? Então, no começo, numa lua nova, e vocês vão, a partir dessa lua nova, vocês vão dividir o cronograma de vocês, as próximas 4 semanas de vocês, em 4 fases. Essas fases são planejamento, ação, expansão e ajustes. Então, vocês vão fazer um planejamento na lua nova, vocês vão fazer a ação, vocês vão entrar em ação na lua crescente, vão expandir esse projeto na lua cheia e vão fazer ajustes na lua minguante. Mas vamos por fases. Vamos começar aqui na lua nova. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o planejamento. Você vai definir qual é a meta, qual é o projeto que você vai focar. O que é que você quer começar aí na sua vida? Qual é essa grande meta que você quer começar, que você quer dar o seu primeiro passo? Você pode definir de 1 a 3 projetos. Eu sempre gosto de começar com 1, porque eu acho que fica mais fácil a gente focar se a gente foca só em 1. Mas, Pri, eu quero muito mais coisa, eu tenho várias coisas porque eu preciso começar. Então você pode definir 3, até 3 grandes metas. Mas defina pelo menos uma. Pega uma meta que você quer muito e faz. Não passa de 3 para não se sobrecarregar. E aí você vai definir, você vai escrever que meta é essa. E você vai definir não só as metas, mas você vai dizer o porquê que você quer alcançá-las. É importante que você diga para você o porquê você quer isso, o porquê você quer alcançar isso, né? Porque isso é você lembrando a si mesmo os motivos pelos quais você enveredou nessa direção. E também você vai ter que planejar durante essa lua nova as coisas que você vai precisar, ter antes para você colocar essa meta em ação lá quando chegar a lua crescente. Então vamos ver aqui em exemplo que fica muito mais prático. Digamos que eu peguei aqui meu caderninho e eu vou colocar como meta, né, aqui eu ter uma vida mais saudável. Então eu quero ter um dia a dia mais saudável. Vai ser a minha meta que eu vou colocar no meu mapa da lua. Quero ter um dia a dia mais saudável, ter uma vida mais saudável, me alimentar melhor, me exercitar melhor. Quero me sentir mais saudável. Essa vai ser a minha meta. E lembrando, gente, que pode ser meta de qualquer área da vida, tá bom? Tô só dando um exemplo. Então, o que eu preciso fazer? Preciso antes também escrever o porquê que eu quero isso. Por que eu quero essa meta? E aí eu vou lá e eu vou escrever como se fosse um diário mesmo. Eu quero alcançar essa meta porque eu sinto que eu não tô tendo um dia a dia saudável. Eu tô esquecendo de mim. Eu não tô me alimentando bem. Eu acho que isso tá influenciando a minha saúde de alguma forma. Eu quero ser uma pessoa saudável. Eu quero envelhecer de uma forma saudável também. Então, quais são os meus objetivos com essa meta que eu coloquei? É importante que você saiba disso, para que você não coloque uma meta aleatória e que no fim das contas você veja que, tá bom, eu não faço muita questão disso não. Então, esse momento em que você fala o porquê você quer essa meta, é o momento em que você tá trazendo para você os motivos pelos quais você deseja aquilo, né? Então, você vai colocar ali o porquê. Aí também, nesse planejamento, você tem que colocar o que eu vou precisar para botar essa meta em prática. Então tá, se eu quero aí um dia a dia mais saudável, eu vou precisar definir o que é que eu vou fazer de exercício físico, por exemplo, né? Se eu vou precisar de um treino ou algo do tipo, ou então eu vou definir um horário que eu vou fazer a minha caminhada, eu vou definir ali se eu vou tomar sol, eu vou ver o meu cardápio e vou comprar as coisas no supermercado que eu vou começar a me alimentar com essas coisas. Essas coisas que você vai precisar, você tem que planejar. E essa parte, essa fase da lua nova é justamente essa fase do planejamento. Então lembre-se que a lua nova tem essa energia planejadora, tem essa energia do novo início. É quando a gente tá ali realmente pensando, nossa, eu quero alcançar aquilo ali. E a gente não só fica olhando no horizonte, como a gente já começa a pegar um mapa e traçar a rota que a gente vai fazer. Então pensem que é vocês com um mapa, já botando ali o pontilhado, eu vou fazer esse caminho aqui. E isso para você fazer na lua nova é muito especial, porque ela tem essa energia. E aí, lembrando, gente, não se sobrecarrega de metas, tá? No máximo 3, tá bom? Se quiser começar só com uma, melhor ainda. Mas no máximo 3, pelo menos para colocar aqui no mapa da lua. Depois você vai aumentando a quantidade. Depois que termina a lua nova, os 7 dias de lua nova, você já se planejou, você já sabe tudinho que você vai usar, você já fez todos os seus planos, você vai entrar na lua crescente, que é a fase 2 do mapa da lua, que é você entrar em ação. Então sim, você vai ter que fazer um trato aí com você mesmo. Você tem um objetivo nessa fase, que é você fazer pelo menos uma ação no seu dia, que é relacionada à sua meta. E nesse exemplo que eu trouxe aqui, que é eu ter um dia a dia mais saudável. Poxa, eu vou ter que pelo menos no meu dia fazer uma coisinha que tem a ver com essa meta. Pode ser uma coisinha sequer. Eu vou pegar meia hora para tomar um solzinho. Eu vou fazer uma caminhadinha rápida. Eu vou me alimentar, vou ter um almoço bem saudável.
uma coisa, pode ser uma coisa. Se você conseguir fazer várias no dia, ótimo. Mas se você fizer uma coisa, já tá valendo. Esse é o trato que a gente tem nessa semana. Porque lembre-se que o mapa da lua é pra você, de fato, fazer projetos que são difíceis, às vezes, de você botar em frente e você finalmente botar pra frente. Então a gente também não pode botar uma coisa que vai fazer a gente sofrer, não. Então, uma coisinha por dia que você faz em prol dessa sua meta. O importante é você continuar. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu fiz um mapa da lua. Até bom eu dar esse exemplo, porque vocês podem ver a variedade de coisas que a gente pode colocar. Teve uma vez que eu coloquei no meu mapa da lua a meta de ler mais livros. Porque eu percebi que eu tava num momento em que eu tava lendo muito pouco, né? Eu tava escrevendo muito, eu tava fazendo muita coisa, eu tava muito cheia de coisas do dia a dia, mas eu queria voltar ao meu hábito de ler mais livros. Eu me planejei, eu planejei o meu calendário de leituras ali na lua nova. Quando chegou na lua crescente, eu tinha a meta de ler pelo menos um pouquinho por dia. Tinha dia que eu conseguia ler ali o meu planejamento de 5 páginas, de 10 páginas. Tinha dia que eu só conseguia ler uma, mas eu lia uma. Nem que eu lesse uma página, eu li ali aquela paginazinha. Então a gente tem esse trato na lua crescente de colocar em ação de alguma forma, pelo menos um passinho rumo a essa meta. A lua crescente é uma lua que traz ação. É muito provável, tá? E já vou dando um spoiler pra vocês, é muito provável que vocês consigam também fazer muito mais do que uma só ação. Porque a lua crescente, ela inspira na gente a gente querer fazer muita coisa. É a gente também não ir nem pro 8 nem pro 80. Nem deixar de fazer, nem também exagerar demais. Porque é muito comum, gente, que quando a gente exagera muito num dia, no dia seguinte a gente não faz nada. Sabe aquela coisa de, hoje eu vou ler 80 páginas do meu livro. No dia seguinte, você vai ler 0, porque você se saturou no dia anterior. É importante o mapa da lua também você ir mantendo essa constância, tá bom? Não é velocidade, é constância, tá bom? Então isso é o que a gente vai fazer de ação na fase 2, que é a fase da lua crescente. Então nós vimos aqui que na fase 1, na lua nova, você fez o planejamento, na fase 2, você entrou em ação. Na fase 3, você continua com a ação, tá bom? Não deixou de entrar em ação não, tá bom? Você entrou na fase 2 de ação e você continua na lua cheia também. A ação, ela não para mais. Começou, não para mais. Só que na fase 3, que é na outra semana, você vai entrar na expansão, que é a da lua cheia. E quando a gente fala da lua cheia, lembra que ela tem aquela energia de beleza, de magnetismo. Então o seu objetivo aqui na lua cheia, na fase 3, que é a fase da expansão, é você olhar para aquilo que você está fazendo e você pensar, como é que eu posso deixar isso ainda melhor? Como é que eu posso incrementar ainda mais isso daqui? Então, um exemplo, esse era o momento em que eu chegaria para aquela minha meta, em que eu estava dizendo sobre ter um dia a dia mais saudável. Eu pensasse, poxa, olha só, eu tô aqui botando o meu cronograma de exercícios em prática, eu tô me alimentando bem, mas eu tô pensando também que, sei lá, acho que minha pele poderia estar melhor. Eu acho que eu vou colocar também uma rotina de skincare aqui no meu planejamento de me cuidar mais, de ter um dia a dia mais saudável. Você vai olhar para o seu dia a dia, você vai olhar para essa sua meta e vai pensar, como é que ela pode ficar ainda melhor? Como é que eu posso deixar isso aqui ainda mais incrementado, mais especial? E continuando também com aquela ação da lua crescente. Então, aproveita que a lua cheia, ela faz a gente ter aquele anseio de se sentir bem de alguma forma, de achar as coisas bonitas, de achar aquilo legal. Busca trazer ainda mais coisas para deixar a sua meta ainda mais especial. Essa é uma ótima fase para você fazer isso. É quando você vai chegar assim, olhar para aquele projeto e pensar como é que ele pode ficar ainda melhor, como é que ele pode ficar ainda mais caprichadinho. Então, é você ir realmente incrementando, tá bom? Botando mais beleza, mais brilho, mais luz da lua cheia dentro do seu projeto, dentro da sua meta. E aí, depois dessa fase em que você está incrementando, a gente chega na fase 4, que é a fase dos ajustes, né? Que é a fase da lua minguante. Então, quando você chega na fase da lua minguante, é o momento em que você vai olhar para tudo que você realizou nas últimas 3 semanas e você vai pensar o que é que tá dando certo e o que é que não tá dando certo. O que é que foi bom? O que é que não foi bom? O que é que eu consegui realizar? O que é que eu não consegui realizar? Por que que eu não realizei? O que é que me atrapalhou? Você vai começar a ver o que é que precisa de ajuste, o que é que tá sendo legal para você e o que não tá sendo. A lua minguante, ela é a lua disso. Ela é a lua da gente levantar o tapetinho para
para varrer, de fato, toda a poeira que a gente empurrou lá pra dentro, né? Então eu posso chegar assim e pensar, nossa, realmente, assim, eu percebi que quando eu deixei pra fazer os meus exercícios de noite, eu não fiz. Então eu já sei que eu sou uma pessoa que eu preciso fazer exercício de manhã, ou então eu não faço. Não, eu percebi que quando eu boto ali pra eu trabalhar de tal forma, não tá dando certo. Então é melhor quando eu faço desse jeito aqui. Nesse momento aqui, é o momento da revisão, é o momento em que você vai ver que ajustes você precisa fazer. A lua minguante, ela é pra isso. É pra gente ver as mudanças que a gente precisa fazer. Lembra que ela é a lua que tá indo embora. Então o que é que precisa ir embora pra sua meta renascer novamente e você conseguir, de fato, ir em frente com ela. Então a lua minguante, ela vai estar trazendo esse convite pra gente mudar o que precisa ser mudado, rever aspectos que a gente precisa rever e tá aí fazendo os ajustes necessários. E depois disso, depois de você começar a fazer esses ajustes, chegou a lua nova novamente, em que você vai olhar pra sua meta, você vai rever, você pode agora acrescentar uma outra meta caso você queira. Então normalmente, quando a gente repete esse mapa da lua com a mesma meta 3 vezes, né? Então em 3 lunações, então, poxa, eu fiz a primeira lunação, ajustei, fiz a segunda, fiz a terceira, isso daí já se tornou um hábito. Se a gente consegue passar por essas 3 lunações, sério mesmo, vira um hábito. Você já chega assim e fala, poxa, realmente, consegui. Uma coisa que eu digo pra vocês que eu consegui fazendo com isso foi organização. Eu era daquelas adolescentes que era muito bagunceira. Eu tinha isso, então eu cresci com aquela coisa de que eu era bagunceira. Assim, era uma coisa que eu detestava ser, sabe? Sabe quando você detesta, mas você é? Então eu ficava, nossa, eu detesto ser bagunceira. Eu sou muito organizada no trabalho, porque eu tenho virgem na casa do trabalho, mas nas minhas coisas eu era bagunceira, sabe? Eu não queria de forma alguma ser assim. Foi uma coisa que eu comecei, uma das metas que eu coloquei uma vez no meu mapa da lua foi, eu quero ser uma pessoa mais organizada. E eu fui organizando cada coisinha, eu fui organizando o meu guarda-roupa, eu queria ser de fato a maníaca da organização. E hoje eu sou um pouco. E eu fui repetindo, eu fui vendo o que dava certo, o que não dava, fui vendo que, minha nossa, essa forma que eu organizei, eu baguncei ainda mais o meu guarda-roupa, eu fui procurando alternativas pra fazer, eu sei que eu preciso agora de um cabide pra cada roupa, porque se eu ficar colocando junto, vai bagunçar. Então eu fui vendo essas estratégias, eu fui revendo a cada ciclo. Então eu tô trazendo aqui diferentes tipos de metas pra vocês verem que a gente consegue usar o mapa da lua pra tudo. Então, principalmente se vocês têm projetos, intenções que estão difíceis de se alcançar, testem fazer isso em sintonia com a lua, abrindo esse momento, abrindo essa nova fase junto com a lua nova, porque ajuda você a criar um hábito. Você tá abrindo uma nova fase junto com a natureza. E isso vai te ajudar. É melhor do que a gente ir sozinho. Quando a gente vai junto com alguém, a gente não vai mais longe? Pronto, imagina a gente indo com a natureza, a gente vai mais longe ainda. Então, normalmente no espaço de 3 lunações que você repete isso, você já consegue criar esse hábito. E claro, eu tô falando isso tudo, mas eu não quero que vocês vejam isso também como obrigações. E uma coisa que eu quero muito trazer a atenção de vocês é muito importante que durante esse processo vocês pratiquem o autoconhecimento de ver quais são as fases de poder de vocês. Então, se vocês estiverem anotando, coloquem ali. Preciso achar minha fase de poder. Isso é uma prática de autoconhecimento. O que é você entender a sua fase de poder? É você começar a ver como você se sente em cada fase. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo a lua minguante. A lua minguante é essa fase de limpeza, de ajustes. Eu amo essa lua. Eu me sinto extremamente criativa quando chega a lua minguante. Normalmente é quando eu escrevo os meus melhores textos. Parece que eu tô limpando excessos e eu tô fazendo ali, escrevendo só o essencial. Isso é uma coisa minha, pessoal. Não é algo que eu posso chegar assim pra vocês e dizer, gente, a lua minguante é a fase da criatividade. Porque não necessariamente é. Pra grande maioria das pessoas vai ser normalmente a lua crescente, mas pra mim é a lua minguante. Porque como eu sei disso? Porque eu fui a cada lua, a cada fase lunar, eu ia escrevendo como eu tô me sentindo. Eu sei que na lua cheia, normalmente, eu fico muito mais sensível. Se eu fico muito mais sensível, eu já sei que eu preciso me policiar em relação a determinadas coisas, sabe? Então é você ir se autoconhecendo e usando esse autoconhecimento ao seu favor, pra organizar a sua rotina. Mesmo fazendo
fazendo esses projetos de forma mais prática, começando ali na lua nova, como eu falei pra vocês, botando em ação na lua crescente, expandindo na lua cheia e ajustando na lua minguante, busquem também estar olhando quais são as fases de poder de vocês, porque existem atividades que são pessoais de vocês que vocês vão ver, não, é melhor eu fazer nessa fase, porque nessa fase aqui eu sei que eu consigo fazer melhor, né? Eu sei que minha cabeça funciona melhor nessa fase, eu sei que nessa fase aqui eu vou estar mais carinhosa, eu sei que aqui eu vou estar muito mais impaciente, então eu já me policio em relação a isso. Isso faz a gente ter mais autocontrole das nossas emoções, faz a gente ter mais autocontrole dos nossos próprios impulsos e conhecendo eles, não é pra você abafar, é pra você conhecê-los e usá-los a seu favor, canalizar essa energia a seu favor. E essa é a beleza também da bruxaria, você usar esses saberes mágicos no seu dia a dia. A gente não fica só estudando a fase da lua pra saber que a lua nova é lua de renovação, que a lua cheia é lua de poder. Não é só isso, e não é só pra gente fazer ritual. É claro que sim, você vai fazer um ritual de limpeza, de banimento, é melhor na lua minguante. Você vai fazer um ritual de prosperidade, é melhor na lua crescente. Mas para além dos rituais, no seu dia a dia, as suas práticas do dia a dia, elas podem ser alinhadas com a lua. E isso que faz a bruxaria ser um caminho que a gente não tá vivendo só quando a gente faz o ritual. A gente tá vivendo nas nossas ações do dia a dia e observando todos os nossos passos e fazendo com que os nossos projetos fluam de uma forma muito mais positiva. E lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like nesse vídeo, manda para aquela pessoa que precisa reorganizar a sua rotina e que gosta muito da lua e pode usar essa lua a seu favor também. E, gente, gratidão pela presença de vocês, um beijo, muita paz, muita luz para vocês e...